Você tá bem hoje, você tá bonito hoje. Olha que belíssimo topete maravilhoso. Eu gosto do Paulinho. Paulinho, tava todo mundo pensando, aliás, o dia não acabou, né? Mas eu quero uma análise tua. Tava todo mundo pensando, eu vi na imprensa e tal, que o Bolsonaro ia radicalizar um pouco o discurso, que seria um discurso um pouco imprevisível, e até o momento a gente não viu isso. Você acha que ele segura até o fim assim? Se você me permite, Paulo, eu só queria antes fazer algumas observações que eu acho que são oportunas para o espectador, porque nós falamos hoje um pouco de história, queria até aproveitar a brilhante presença aqui do Conrado hoje e fazer algumas correções. Porque, assim, eu fiquei um pouco surpreso de saber que o Guga não conhecia a história da nossa bandeira, né? Deveria conhecer a história da nossa bandeira, acho que é um pré-requisito. Eu fiquei um pouco impressionado junto com a audiência, mas depois eu fiquei mais impressionado ainda quando ele demonstrou que não sabia a história das cores dos partidos nos Estados Unidos e também não sabia a história das bandeiras nos países fascistas e nazistas, porque... Primeiro, para tua informação, Guga, essa ideia de que republicanos escolheram vermelho e democratas escolheram azul é falsa. As cores sempre foram misturadas, as cores mais associadas ao Partido Republicano originalmente eram azul, só que o que começou a acontecer é que quando a imprensa divulgava o resultado das eleições no país, ela usava esse esquema de cores. E muitas vezes era trocado. O Washington Post usava, às vezes, azul para o republicano, o New York Times usava vermelho para o republicano, e essas cores eram trocadas. Até que mais ou menos nos anos 2000, tá? Bem recentemente, isso se tornou o padrão em todos os Estados Unidos. Não foram os partidos, não têm efetivamente cores. As cores foram atribuídas pela imprensa simplesmente como uma forma de legenda, uma convenção de legenda para explicar o resultado das eleições, e isso, as pessoas acabaram associando as cores aos partidos. Então, essa é a primeira observação importante. A segunda, e essa eu fiquei um pouco impressionado, porque hoje você bateu no peito quando eu falei da Gestapo, falou que se sentiu ofendido como judeu. A segunda é que não é verdade que o Hitler se apropriou das cores da Alemanha e dos símbolos nacionais alemães. Pelo contrário, o que ele fez foi mudá-los duas vezes. As cores que nós conhecemos hoje, né, o preto, o vermelho e o amarelo, como as cores da bandeira alemã, que foram reimplementados na República de Weimar, o Hitler fez questão de mudá-los. Na verdade, começaram a primeira mudança em 1933, mudando as cores para o preto, branco e vermelho, e restabelecendo as cores da Confederação da Alemanha do Norte, e depois a bandeira nazista com essas cores, as mesmas vermelha, branca e preta, mas com a suástica. E esse passou a ser o símbolo nacional da Alemanha. O Mussolini, na Itália, para falar de fascismo, fez uma coisa parecida. Ele pegou as cores da bandeira da Itália e manteve, mas substituiu o brasão pela águia fascista. Então, não é verdade que os líderes que você chamou de populista se apoderam dos símbolos nacionais. Pelo contrário, o que eles fazem é exatamente o oposto. Eles subvertem e alteram os símbolos nacionais para estabelecerem a nova era, porque não há nada que eles queiram conservar. É por isso que há uma oposição entre o conservadorismo e esses movimentos chamados fascistas. Talvez por esse desconhecimento todo dessas histórias, desses símbolos, é que você tenha ficado na dúvida quando eu lhe perguntei se o Bolsonaro era nazista na semana passada, ou nessa semana, eu acho ainda, e você teve dificuldade de responder. Eu só termino dizendo o seguinte: reparem as imagens que a Bia e que o Matheus colocou, ou mesmo as imagens que nós estamos colocando aqui no ar o tempo inteiro, e olhe no rosto das pessoas. Vê se essas pessoas são realmente pessoas que estão atacando as instituições. Vê se as pessoas têm realmente caras de fascistas, de nazistas, de pessoas odiosas. Ou veja se não são pessoas comuns, brasileiras como você, que estão fazendo o quê? Estão manifestando o seu descontentamento com o governo, o seu descontentamento com as instituições. Ora, e se alguém tem alguma dúvida que instituições se corrompem, instituições caem, instituições passam a funcionar de forma defeituosa, isso não é fé em democracia. Isso é fé cega no Estado. E fé cega no Estado é o oposto da democracia. Eu termino deixando uma pergunta provocativa aqui para o Guga, dizendo o seguinte: o que as pessoas devem fazer? A provocação é essa. O que as pessoas devem fazer caso elas considerem que as instituições estão corrompidas? Se não ir às ruas, o que devem essas pessoas fazerem? Além de manifestar sua vontade nas ruas e nas urnas. Guga. Gente, o Ursão,
ele pega um detalhe para tentar depois fazer um super engodo e tentar passar a imagem de quem tem algum tipo de conhecimento. E aí ele faz vocês terem que perder meia hora ouvindo esse blá 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 que todo mundo já conhece. Desmente Aliás, alguma coisa que eu falei. Fica aqui Cita a pergunta. Dado, Por que existe o verde da bandeira? Você sabe de onde vem o verde da bandeira do Brasil? Sei, claro. Fala. Ué, o verde da bandeira do Brasil era uma das cores do povo, dos primeiros povos que ocuparam a região de Portugal, era uma das cores símbolos dos primeiros povos que ocuparam a região da Península Ibérica que compuseram Isso é Portugal. óbvio de falar, né? Significa o quê? E por que existe o verde? Você não sabe, Ursão. Ursão, o verde vem das brigas contra os mouros e significa liberdade, Ursão. Você não sabe, se soubesse, responderia que vem das guerras contra os mouros. Então, Ursão, tá vendo como é que você não sabe? Tá vendo como é que você é um oportunista, Ursão? Você sabe que o amarelo vem do quê, Ursão? Não dá Google, não. O amarelo vem do quê? O amarelo vem do quê, Ursão? Ocupavam aquela região. Ocuparam o quê? Qual foi a região? Qual foi a conquista do quê? Isso aqui é o quê? É vestibular? O amarelo, Ursão. Professor Raimundo. Vamos fazer um vestibular. Ursão, você não sabe, Ursão. Ursão, quem sabe é o Conrado, a gente sabe. Nossa você não sabe, Ursão, não faz mais isso. Você tá traindo o Ursão na cara dele? Não faz mais isso, tô esfregando na cara do Ursão a fraude que ele é. Ele quis aqui pagar de espertão falando que eu não sei da história da bandeira e ele não sabe do amarelo, não sabe do verde, Ursão. Você pesquisou no Google no intervalo, Ursão, mas eu tô te respondendo. Baixa a bolinha, você teve tempo de dar Google ainda e não deu, tá vendo, vacilão? Você tentou dar uma de professor sem nem dar um Google antes. Ursão, você não sabe também, Ursão, porque o verde é liberdade. O amarelo é conquista, é isso que a gente aprendeu na escola. Aí se eu te perguntar com detalhes, você não sabe, acabou de perder, acabou de ser reprovado, Ursão. Então baixa a bolinha, não faz mais isso, que isso se volta Vocês querem detalhe? Peraí, vamos no detalhe, peraí, calma, que agora eu quero detalhe. Eu quero data. Qual foi o ano em que essa bandeira foi feita? Agora vamos continuar. Tem certeza? Tenho. Absoluta? A segunda bandeira, porque professor, teve a primeira antes. Falou errado, rapaz. 1889. A segunda bandeira. Não, eu tô falando essa daqui. Não dá um Google, não. Ô, Google, não dá. Agora eu vou dar. Você fica falando dos outros, você fica pegando o Google aí. Mas eu tô certo, não tô certo. Não, eu quero saber. Aí ele tá dando também, o Conrado. Ai, o Conrado tá dando. Vocês todos estão no celular. Eu tô colado no Conrado aqui. Olha o celular aí. É fácil. Não. Eu fui. Olha só. Tá dando também, o Conrado. Mãos ao alto. Mãos ao alto. Errado. Agora, eu falo muito claro. A gente teve duas bandeiras. Uma é a bandeira imperial. Duas bandeiras. A e a da República. Não, do Rui a Barbosa, da República não, agora. Eita, a bandeira imperial. Não, cara, mas a bandeira imperial. O Rui Barbosa não era nem nascido. Ele fez o segundo desenho. Cara, ok, cara, mas olha só. Essa bandeira nossa, o Guga tá certo, é de 1889. Ponto. Só que a gente tem também a bandeira imperial, aquela que a gente tem os brasões, tanto que a gente tem o brasão do café e o brasão do fumo, né, ao lado da nossa marca imperial. Obrigado, Conrado. Aprendeu, Ursão? Gostou da aula? Agora vamos continuar no assunto depois de eu dar essa aula pro Ursão. Ele falou em símbolos, dos símbolos de Mussolini e dos símbolos nazistas. De fato, ele criou novos símbolos, eram símbolos nacionais a partir daquela criação. E os símbolos nacionais remetiam a eles, a política deles. Mas não estou dizendo que... É óbvio que ele usurpou os símbolos. Não estamos forçando. Claro. Ele criou os símbolos e aqueles eram considerados símbolos da nação. Ele criou para suprimir os símbolos nacionais. Ele tentou botar para suprimir os antigos, sim, claro, de fato. Então não eram símbolos nacionais. Ele criou uma nova bandeira para botar no lugar dos símbolos nacionais. E era ou não era a bandeira nacional a partir do momento que ele criou? Era a bandeira da nação. Mas ele suprimiu a do povo. Ele suprimiu o Conrado, peraí. Ele criou uma bandeira nova, como é que é o símbolo nacional? Ele criou uma bandeira nova que passou a ser o símbolo da nação. Era a bandeira do país. A gente vai voltar nessa discussão. Me dá um tempinho, deixa eu ir pro Ipiranga, bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, porque o nosso repórter João Vitor Rocha, certo? João Vitor Rocha já está conectado com a gente, certo? Tudo bem, João? Bom dia para você. O que está rolando aí no Ipiranga? Tudo bem, Paulo? Muito bom dia a você, muito bom dia aos amigos do Morning Show. Acabou, na verdade, nesse exato momento, viu, Paulo? O desfile de comemoração, o desfile cívico-militar de comemoração ao bicentenário, aos 200 anos da independência do Brasil. O desfile começou por volta das 8h40 da manhã, aqui na Avenida Dom Pedro I. Às 8 horas da manhã nós tivemos o hasteamento do pavilhão nacional, da bandeira nacional, com a salva de tiros. E depois, a partir das 8h40, tivemos esse desfile cívico-militar, diversos estudantes e bandas de estudantes da Secretaria Municipal de Educação, das
da prefeitura, também de escolas estaduais, caminharam aqui pela Avenida Dom Pedro I, marcharam na Avenida Dom Pedro I. O prefeito Ricardo Nunes. Daqui a pouquinho a gente volta com o João Vitor Rocha. Acho que ele está com um pequeno problema aí na transmissão dele. Paulinha, calma. Você quer fazer mais alguma pergunta? Briga? Não, você que inventou esse negócio de quiz. Não, não é quiz. Não, agora virou moda isso aqui agora. Teste patriótico. Virou moda. Teste patriótico. Só mais um detalhe. A história que o Conrado contou sobre as estrelas, de fato, as estrelas estão ao contrário. Os astrônomos perceberam isso. Eu quero discutir os raios, querido, não as estrelas. Que foi por causa de Deus, mas se criou essa explicação. Talvez tenha sido apenas um erro histórico também. Muito bem. Cubaninha, você quer também colocar os seus conhecimentos? Não, obrigada. Eu não preciso ficar fazendo isso para levantar o meu ego aqui, né? Boa, mas você foi para você. Não, isso é pro Ursão, né? Que tentou usar isso contra mim. Não, é para você. É pra mim. Nem você sabia. Você teve que dar um Google agora, ao vivo, só que a câmera não estava pegando. Nem ele sabia. Tudo bem. Turma, você deu um Google, eu vi. Vou voltar pro Ipiranga. Eu quero entender o que rolou lá, porque o João Vitor Rocha está reconectado com a gente, né, João? Bom dia. Vamos lá, Paulo, novamente. Nós estávamos aqui na Avenida Dom Pedro I, onde estava sendo feito o desfile cívico-militar em comemoração aos 200 anos da independência, ao bicentenário da independência aqui do Brasil. O desfile acabou agora, tem cerca de 5 minutos. Vou pedir para o Ale Souza, pessoas... O desfile aconteceu aqui na Avenida Dom Pedro I, por volta das 8h40 da manhã. Começou esse desfile com algumas escolas da prefeitura, escolas também do governo de São Paulo. Antes disso, às 8 horas da manhã, tivemos o início das atividades com a banda do Exército tocando, o hasteamento do pavilhão nacional, da bandeira nacional, com a salva de tiros aqui na Praça Dom Pedro. E na sequência tivemos o desfile. Começou com as escolas, depois tivemos todas as infantarias, todos os agentes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, eles passaram aqui celebrando o governador Rodrigo Garcia, também o prefeito Ricardo Nunes e diversas autoridades da segurança pública e também da Marinha, o Exército e também da Aeronáutica. A chuva, Paula, atrapalhou bastante, viu? O desfile, agora há pouco, quando eles encerraram, falaram aqui no alto-falante que por conta do mau tempo, está chovendo aqui em São Paulo, a gente pegou muita chuva desde 8 horas da manhã. O evento de paraquedistas que ia ter agora às 11h30, meio-dia, não vai ser realizado, justamente para garantir a segurança desses paraquedistas por conta da chuva e também do vento. Então foi encerrado mais cedo. A expectativa é que o evento acontecesse aqui no Ipiranga até meio-dia e meia, mas agora já às 11 horas, 11h15 da manhã, eles encerraram esse desfile, Paulo. Muito bem, João, obrigado pelas suas informações. O João, diretamente do bairro do Ipiranga, certo, turma? Entrando e trazendo informações aqui pra gente. O que você queria falar, Paulinha? Eu? Vejo que você quer criar tumulto nesse programa, né? Nada, eu tô tranquila, tô satisfeita de descobrir mais sobre a bandeira do Brasil. Eu tô guardando minhas energias para ir pra Paulista depois do programa. Está tudo bem, pra mim tá bem tranquilo. Bom, fica também a sugestão de todos, quando obviamente puderem, não hoje, mas de irem no Museu do Ipiranga, né? Gente, o Museu do Ipiranga legal, totalmente recuperado 9 anos depois de 9 anos finalmente fechado, né? A cidade de São Paulo ficou muito tempo sem isso. Vale a pena, eu tô louco pra ir lá. Eu também. Dar uma olhada, porque falaram que ficou bem legal. Eu vou aproveitar meus dias aqui na cidade para visitá-lo também. Tá aí, é um bom passeio. Aliás, eu vou até pedir pro Vini pedir o serviço, Vini, porque se eu não me engano, acho que hoje é gratuito, se for no Museu do Ipiranga. Acho eu, posso estar enganado. A gente vai confirmar aqui, vou pedir pro Vini dar uma olhadinha aqui na prestação de serviço aí para que a gente possa passar para todos. Bom, qual a pergunta do Enem agora vocês querem? Não, eu acho importante a gente debater talvez o que vai acontecer hoje, né? Se ele vai ou não vai, afinal de contas, fazer algum tipo de fala que possa ser vista de novo como uma provocação ao STF. A grande questão é como se comportará Bolsonaro. Ninguém sabe. Nem o entorno, nem começou. Tem o dia inteiro, vai ter Copacabana à tarde. A questão principal é como ele se comportará no Rio de Janeiro. Agora, em Brasília é um pouco mais de manhã, como é que vocês viram a ausência do Arthur Lira, do Rodrigo Pacheco e do Fux? Porque só estava lá o presidente da República, os outros poderes não estavam, né? E aí, como é que vocês viram isso, Cubaninha? Não, eu queria saber o que vocês entendem por radicalizar, porque você fez a pergunta, acho que é para o Figueiredo, se o Bolsonaro vai radicalizar hoje. Mas o que é radicalizar?
falar de fato o que está acontecendo. Chamar o Moraes do que ele é, que ele não cumpre a Constituição. Falar de armas e tal, por causa da história. Mas armas é radical? Não sei. Eu tô falar as bandeiras dele. Você pode achar que não. Eu tô falando uma percepção do que foi falado até ontem aqui no programa, que se ele fosse fazer ali uma defesa, uma crítica... Vai criticar, obviamente. É isso. Crítica que vocês da imprensa vão falar que é ataque. Todos da imprensa. Falar que não a grande maioria da imprensa, sim, vai falar que ele radicalizou, que ele está fazendo ataque às instituições, que ele é antidemocrático. Interessante da gente debater. Ele falou o seguinte: a história pode se repetir, se referindo ao golpe militar de 64. Não foi isso disse. Da referência dele. Mas a história, hoje de manhã. Os grandes problemas que a gente tem nisso tudo são nessas... Aonde que diz que a referência é essa, Paulo Matias? Isso aí tá... De onde você está tirando isso? Não, meu querido, eu estou tirando de todos os portais que pegaram essas aspas dele dizendo a história pode se repetir. Vou pegar aqui a frase inteira. Eu pego aqui a frase inteira, não tem problema nenhum. Ele diz o seguinte: quero dizer que o brasileiro passou por momentos difíceis. A história mostra 22, 65, 64, 16, 18 e agora 22. A história pode se repetir. O bem sempre vence o mal. E ele citou 1964 nessa fala. Mas não citou só 64. As independências do Brasil, 64 também. A República, depois ele fala que nós não tivemos democracia. Certo? Não. A história pode se repetir. Eu acho que é mais uma referência à independência do que a 64. Você acha que não? Não, até mesmo uma vivência com o PT nos últimos anos. Para mim foi isso. Quando ele fala de 2010, 2014, 2018... Ele não fala de 2010. Não fala. Ele tá falando de 22... Vamos lá. Só aspas dele, tá? Não é da cabeça do Paulo Matias. Ele fala só de revolução. 22, ou de ditadura. 65, 64, 16, 18... E agora 2022, ele usa esse termo, e agora 2022. Ou seja, ele estava falando de 2016, se eu não me engano, acho que deve ser algo em relação ao impeachment. É isso? Claro, 2018, a eleição dele, certo? E 2022, eu não entendi por que ele cita 18 e 22, mas enfim. Vamos lá. Em que pé que vocês estavam? Não, o ponto que eu só queria trazer para vocês, que quando o Guga fala aqui que nós temos, que lá na Itália foram criados símbolos. Claro, os símbolos foram criados exatamente para suprimir os símbolos nacionais que se tinha anteriormente. Para virarem novos símbolos nacionais. Não, mas é que tá, mas daí tu tá suprimindo o símbolo que já existia. É a mesma coisa que o PT quando botou uma estrela vermelha no Palácio do Planalto. Ele quer suprimir os símbolos que nós tínhamos por novos símbolos. Ele quis suprimir só porque ele fez isso? Mas óbvio. Ele trocou a bandeira, por acaso? Não, mas ele fez uma lei? Mas começou a inserir. Exagero. Começou a inserir. Da mesma forma, eu acho que na minha visão é muito forte. Pra mim, na minha visão, quem quer pegar um símbolo nacional e adotar como se fosse dele, mas o Jair Bolsonaro. Todo o povo usando. Ainda bem que não vai suprimir. Mas o Bolsonaro venceu uma eleição porque teve a maioria dos votos. Mas uma coisa que eu não entendo as pessoas discutindo é o seguinte, Bolsonaro venceu as eleições, ele é antidemocrático. Ele teve a maioria dos votos. As pessoas votaram querendo isso. As pessoas esperam isso. Onde ele anda na rua, ele lota de gente. A gente tem que ver uma coisa muito clara. Quem é que fala que ele é contra a democracia? Fala o Barroso. Eu só vou ser presidente do STF se não tiver um golpe. Mas que golpe que ele fala? Está aí todo mundo feliz, todo mundo Ele fala em não aceitar a eleição, o resultado das urnas. Ele fala até em chamar pelo artigo 142 intervenção militar. Eu vou te passar a palavra. Só um minutinho. Paulinho, eu vou te passar a palavra, mas antes, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11 horas e 29 minutos. Muito bem, Paulinho, daqui a pouquinho eu te passo a palavra, só antes vamos trazer informação com a Beatriz Manfredini a respeito do que está acontecendo aqui na Avenida Paulista, certo? A Bia está aqui justamente andando pela Avenida Paulista inteira, estava inclusive bem em frente ao MASP, trazendo todas as imagens e as informações para a gente do que acontece bem aqui ao lado da nossa Jovem Pan, certo? Enquanto, só um minuto, enquanto a Bia não aparece, o nosso querido Carlos Aros aqui me mandou a programação de reabertura do Museu do Ipiranga, só para passar o serviço para todos vocês aqui, para que a gente possa avisá-los. Então, ontem nós tivemos um evento com autoridades e patrocinadores dessa reforma. Hoje é uma inauguração simbólica
que tiveram presentes 200 estudantes de escolas públicas estaduais e municipais e trabalhadores da obra de recuperação com as próprias famílias. A partir de amanhã, dia 8 de setembro, haverá a abertura do Museu do Ipiranga para todos, para o público em geral, com agendamento pelo site já desde o dia 5 de setembro. Então, se você entrar no site do Museu do Ipiranga, você vai ter condição justamente de agendar a sua visita por lá. Exatamente, os primeiros... Em novembro eles começam a Boa, cobrar Paulinha. pela Os visita. primeiros 60 dias são absolutamente gratuitos. Então estamos falando aqui do dia 8 de setembro até mais ou menos... 7 de novembro. 7 de novembro os ingressos passam a ser cobrados e sempre com essa história do agendamento que organiza mais as visitas. Show de bola. Então, se você está interessado, procure aí o site do Museu do Então tá Ipiranga. aí, gente. Informação para vocês visitarem o nosso Museu do Ipiranga. Paulinho, a palavra é sua. Acho que o Bolsonaro está falando. O Bolsonaro está ao vivo em Brasília. Só um minutinho, Paulinho. Perdão. A Beatriz agora está conectada. Vamos lá com a Bia, por favor. Tudo bem, Bia? Você está me ouvindo bem? Oi, Paulo. A gente fala de... Tô te ouvindo bem. A gente continua aqui em frente ao MASP, um dos pontos principais de concentração dessas manifestações agora de 7 de setembro. A principal ponto começa aqui, né, na Alameda Campinas, junto ao MASP, e vai até a rua Peixoto Gomide, ali perto da Consolação, onde o ex-ministro da Infraestrutura e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, deve discursar daqui a pouquinho. Por aqui a movimentação aumentou bastante desde que a última vez que a gente se falou. A chuva deu uma trégua, ela vai e volta, como a gente já comentou, mas agora ela está um pouquinho menos forte, então as pessoas conseguiram sair ali do vão livre do MASP, conseguiram um respiro e vieram aqui para frente de um dos carros de som. Eu contei 5 carros de som aqui na extensão da Avenida Paulista, que está fechada, né, bloqueada para os carros nos 2 sentidos, e desses 5 carros de som, então, naquele que fica próximo do número 1700, ali na altura da Peixoto Gomide, é que o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas vai discursar. A gente vê que as pessoas estão aqui na rua mesmo de capa de chuva e de guarda-chuva, ficam aqui em frente ao carro de som, vestindo verde e amarelo e usando bandeiras do Brasil. O carro de som, ele acabou de testar aqui, fazer os últimos ajustes e disseram que a partir do meio-dia alguma programação deve começar por aqui. A manifestação mesmo, efetivamente, está marcada para a partir das 2 horas da tarde. Enquanto isso, os apoiadores, os manifestantes vão chegando. Essa concentração começou às 10 da manhã, então até pouco antes das 2 horas da tarde, a expectativa é que o público aqui na região vá crescendo. Paulo. Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações. A Beatriz, diretamente do vão do MASP, trazendo um pouco do que está acontecendo aqui na Avenida Paulista. Paulinho, agora sim. Bom, eu acho alguns pontos. Eu acho que a discussão que estava acontecendo entre o Conrado e o Guga é boa. Quando o Conrado fala sobre a utilização do símbolo do PT no Palácio, ou a utilização da estrela do PT, em vários momentos como símbolo nacional do presidente, eu acho interessante porque tem esse paralelo bastante oportuno, inclusive, já que a gente está falando hoje tanto da Alemanha nazista, de fascismo, esse tipo de coisa, eu acho que é bastante oportuna a comparação da forma como aconteceu a adoção da suástica na Alemanha nazista, tá? Que era o símbolo do Partido Nazista. Aliás, só 2 partidos na Alemanha tinham um símbolo, o Partido Comunista e o Nacional Socialista dos Trabalhadores, né? Que era o Partido Nazista. E com o tempo, sem um ato. O ato veio depois. Primeiro veio a adoção do símbolo, a utilização do símbolo o tempo inteiro em atos públicos, e a partir daí a adoção como bandeira nacional, que só veio, se eu não me engano, no final da década de 30 ou início da década de 40, mas bem mais tarde. Então, esse é um ponto que eu acho bastante oportuno. O outro, eu queria retomar a minha pergunta, porque, mais uma vez, estamos falando a pergunta que você me fez, se Bolsonaro vai radicalizar. A Paulinha já disse que basta o Bolsonaro falar em arma, que já é uma coisa radical, embora seja a pauta basta de todos abrir a boca que já é radical para ele. Ontem havia um balanço que depois do que fez o Fachin, ele poderia ter que fazer essa defesa, e que alguns apoiadores do presidente temiam que esse tipo de discurso, que nessas matérias diziam que era radicalizado, poderia prejudicá-lo eleitoralmente.